Eu vou falar com vocês hoje sobre sucesso e como o sucesso vivendo uma vida com Deus é diferente do sucesso que a sociedade que vive sem Cristo define. E o quanto é difícil nós querermos fazer a vontade de Deus no meio de uma sociedade que não vive com Deus. Porque nós sabemos que Deus nos pede para irmos na contramão do mundo. E isso significa que nós vamos ter que ter coragem para fazer coisas que aqueles que vivem sem Deus vão olhar e vão dizer: tu és maluca, tu não devias fazer isso, isso não é normal. E a verdade é essa, é que nós vivemos em contextos em que existe uma normalidade, em que se vocês saírem daquele padrão, as pessoas estranham, as pessoas comentam. E nós não queremos isso. Nós, como seres humanos, gostamos de ser aceitos, nós gostamos de pertencer, nós não queremos ser rejeitados, não queremos sentir dor, não queremos sentir que estamos de parte. E acho que esse é um dos maiores conflitos que nós temos na vida com Deus quando somos mais novos, que é entender realmente que para nós vivermos os planos de Deus vamos ter que ir contra aquilo que muitas pessoas nos vão dizer que seria o certo e o suposto a viver. E isso nem sempre é fácil, porque pessoas abandonam empregos por Deus, pessoas mudam o curso das vidas delas, pessoas rejeitam coisas que o mundo aceita, e isso torna-se bastante conflituoso. Mas a verdade é que quando nós damos liberdade para realmente seguir esse caminho que Deus tem para nós, aquilo que nós vivemos é mesmo inacreditável. Porque é que muita gente chega a um ponto da vida e pensa assim: eu tenho uma família, eu tenho um emprego que ganho bem, eu sou estudada, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho tudo bom, mas parece que alguma coisa não faz sentido. E a verdade é essa, é que as coisas materiais, as coisas físicas deste mundo não são suficientes. Nós precisamos de nos encontrar fora dessas coisas. Se nós não tivermos essas coisas, nós vamos ser felizes ou não? Porque a verdade é que quando nós estamos firmados em Deus, nós encontramos esse lugar de descanso e segurança em que, como diz o versículo que é super famoso na igreja, toda a gente diz que é: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu me alegrarei em ti. É muito mais do que circunstâncias, sabem? É muito mais do que eu tenho dinheiro ou não, é muito mais do que eu tenho um trabalho ou não, eu tenho isto ou aquilo. Não é sobre o que eu tenho, é sobre aquilo que eu sou, é sobre aquilo que Deus me chamou para ser, é sobre ajudar o outro, é sobre dar amor, é sobre falar de Jesus. E quando nós não temos a certeza de quem nós somos em Cristo, as outras coisas são abaladas. Mas é realmente muito difícil viver nessa sociedade em que existe uma pressão para sermos algo. Existe uma pressão para nós escolhermos um bom emprego, existe uma pressão para irmos para a faculdade, sermos bem-sucedidos, para fazermos tudo sem errar. E a verdade é que nós vamos errar. Nós vamos errar, as pessoas vão falar de ti, as pessoas vão falar de mim. Nós não queremos que isso aconteça, mas vai acontecer. E a questão é: tu estás disposto a ir adiante mesmo quando essas coisas acontecerem? Eu estou disposta a ir adiante mesmo quando essas coisas acontecerem? Eu estou disposta a ouvir coisas sobre mim que não são verdade? Eu estou disposta a ouvir mentiras que as pessoas vão dizer? Eu estou disposta a isso mesmo? Jesus convida-nos a estarmos dispostos a viver essas coisas, a viver perseguição, a viver dedos apontados para segui-lo. E a verdade é que às vezes nós achamos que não aguentamos, mas Deus é quem nos dá essa força. E se há uma coisa que eu posso dizer ao fim destes anos que eu já tenho agora de caminhada com Deus, é que todas as vezes em que eu fui machucada por causa dessa pressão social, que eu fui machucada por causa de coisas que disseram sobre mim e que eram mentira, Deus sempre me trouxe nesses momentos alegria e conforto por dizer que está tudo bem, porque tu estás no lugar certo. Aquilo que as outras pessoas dizem sobre ti, sobre o que tu deves fazer, sobre aquilo que tu não deves fazer,
não é nada comparado àquilo que Deus quer que tu faças. Tu podes ter a certeza que se Deus te diz para ir por um lugar que os outros dizem que não é para ir, confia em Deus porque Ele sabe o que está a fazer. Ele vai te suprir, Ele vai cuidar de ti, Ele não vai deixar que nada aconteça. E é uma coisa que nós temos que nos lembrar e que eu ouvi no último culto na igreja e que mexeu muito comigo, que é: nós vamos errar e nós sabemos que vamos errar, só que normalmente nós pensamos que nós só vamos errar por nós mesmos, por causa de decisões que nós tomamos. Mas mexeu muito comigo essa questão de que Deus vai nos mandar fazer coisas às vezes que não vão correr bem. E nós temos que ter a humildade de assumir o erro, de dizer: olha, não correu bem. E nós não queremos admitir para os outros que alguma coisa deu errado. Nós não queremos ser humilhados, nós não queremos que as pessoas comentem, mas a verdade é que essas coisas muitas vezes vão acontecer para moldar o nosso caráter, para saber onde é que está o nosso coração, para saber se a estrutura está firme ou não está. Então eu quero te lembrar disso hoje, que é algo que Deus tem ministrado ao meu coração. Se eu estou disposta a viver isso, a viver realmente esses comentários das outras pessoas, a viver esse apontar do dedo, a viver essa pressão social para continuar a caminhar em direção àquilo que Deus me disse para fazer, mas ainda assim ouvir as vozes daqueles que querem que eu faça outra coisa, daqueles que querem que eu saia do propósito para o qual eu fui criada. Então eu quero te dizer que tu podes seguir com coragem e fé, porque Deus está contigo e se Deus te mandou ir, tu podes ir, independentemente daquilo que os outros dizem. Sempre que Deus diz que vai fazer, Ele faz. Ele não é homem para que minta. Então eu quero te encorajar hoje, neste dia, a ter os olhos fixos nele e ter a certeza de que é Ele quem te dá a direção para o caminho certo. E eu sei, é complicado ouvir muitas coisas ao nosso redor, é complicado ter muitas bandejas estendidas e não poder dizer que sim. Mas vale a pena dizer não e seguir aquilo que Deus tem para nós. Portanto, fica com esta palavra, guarda no teu coração e que Deus te abençoe.